Se existe uma coisa que eu sou boa, essa coisa é falar e enrolar. Oi, tudo bem? Eu tive que dividir o vídeo sobre dicas em duas partes, porque ele ficou gigante, tava parecendo um filme Titanic com 3 horas, que ninguém ia aguentar 20 minutos de Isabela falando sem parar. Então essa é a parte 2, eu espero que vocês gostem. Pra quem ainda não assistiu a parte 1, eu vou deixar linkado aqui no card. Ou aqui no card. Eu não sei pra onde fica o card agora. No card. E também com o link na descrição. Eu espero que vocês gostem. Beijos! Ainda falando de viagens internas, mesmo entre países, a dica 4 é sobre trens e ônibus. Dentro da Europa é muito fácil você viajar de trem e de ônibus entre cidades, entre países. É muito fácil porque as coisas são muito pertinhos, né? Os países são coladinhos e são pequenos. Então você não demora tanto tempo para atravessar um país inteiro. Claro, depende do país, né? Mas enfim, em geral, eles são pequenos. Então viajar de ônibus e de trem é uma opção mais acessível, que cabe um pouquinho melhor no bolso. E às vezes é mais vantajoso até, porque dependendo do lugar, dependendo pra onde você tá indo, você não precisa gastar todo o tempo de ir até o aeroporto, que normalmente não fica perto do centro da cidade. Aí tem que passar pelo raio-x e despachar mala, se você tiver mala pra despachar, e esperar o portão, e esperar o embarque, esperar o voo, esperar o desembarque, sair do aeroporto e até o centro da outra cidade, que você chegar, enfim. Todo esse processo aeroportuário é muito cansativo e às vezes ir de trem e de ônibus acaba te desgastando menos. Então eu peguei um exemplo pra mostrar com dados reais que às vezes ir de trem ou ir de ônibus dá quase o mesmo tempo do que ir de avião, ou até menos, viu? Você vai ver que nesse caso aqui, ir de trem é bem mais rápido do que ir de avião. Então eu vou ler aqui no meu computador todo o trajeto e os tempos. O trajeto é saindo de Paris e indo pra Bruxelas, que foi realmente esse trajeto que eu fiz de trem. O percurso médio de trem, ele dá 1h40. De ônibus leva mais ou menos 4 horas e de avião é 1 hora. Só que aí você soma o tempo de aeroporto, até chegar no aeroporto, o tempo de passar pelo raio-x, o tempo que você precisa chegar com antecedência, enfim. Já deu muito mais do que 1h40, né? Na verdade, acho que deu até mais do que 4 horas todo esse processo. Então, nesse caso, o trem é mais barato do que de avião e é quase o mesmo tempo. Aí você põe na balança o que você prefere, sabe? E o ônibus é a opção mais barata e não é um perrengue também, viu? Normalmente esses ônibus que fazem viagens entre países, eles são ônibus leitos, que é aquele que você consegue reclinar a poltrona e você consegue ir dormindo super tranquilo. E uma outra dica bem interessante também é que se você for fazer viagens longas de ônibus, tipo 8 ou 9 horas, enfim, ou mais, faça essa viagem de noite, porque aí você pode passar a noite inteira dormindo, viajar a noite inteira dormindo, chegar pleno na outra cidade já de dia, já pra aproveitar, descansado, vai ser bem mais fácil, bem legal. Isso é bem bom, viu? Passar a noite dormindo no ônibus. Se você consegue, claro, né? Porque tem gente que não dorme em ônibus, mas enfim. A quinta dica é, faça stopover. Mas o que é stopover, né? Stopover eu vou ler a definição pra vocês. É a parada no meio da viagem para que o passageiro possa passar um tempo em outra cidade de conexão. Isto é uma conexão voluntária. Então é uma conexão que você escolhe parar e ficar um tempo lá na cidade, aproveitando essa cidade também. Eu fiz isso voltando de Londres pro Brasil. Eu parei em Porto, como eu falei no vídeo das minhas viagens. E foi bem legal, gostei muito, eu amei Porto e valeu super a pena. Era a passagem mais barata que eu encontrei, foi tipo muito sucesso. E geralmente as passagens diretas, sem escala ou conexão, elas são muito mais caras. Então pra pagar mais barato, você vai ter que fazer uma conexão, uma escala, que seja. Então se você já vai parar numa cidade, por que não aproveitar, ficar uns dias por lá, não é mesmo? Vale super a pena, é uma dica bem boa que eu vou usar pro resto da minha vida. Eu quero muito fazer isso muito mais vezes. Um exemplo interessante é a TAP, que é a Companhia Aérea de Portugal. Se você entrar no site da TAP e fazer uma simulação de uma viagem, ele sempre vai te dar uma opção de fazer stopover ou em Lisboa ou em Porto, e que sai mais barato às vezes até fazer a viagem com essa conexão, com essa stopover nas cidades. Antes de eu continuar, já curte o vídeo se você estiver gostando das dicas, por favor. Se inscreve no canal para não perder nada no futuro e deixa um comentário contando mais dicas, se você já usou alguma dessas dicas, como funcionou pra você e como foi sua experiência com essas coisas. Conta aí que eu quero saber. Aí seguindo, a dica 6
Não tenha medo do transporte público, porque sim, ele funciona bem. Se você estiver chegando no aeroporto e você estiver na dúvida entre pegar um Uber ou pegar o transporte público, eu te digo com todo o meu coração, use o transporte público. E não é só pelo motivo financeiro, né? Nem só pelo motivo de economia, o transporte público em geral é bem mais barato que o Uber, né? Mas de carro você pode pegar trânsito, que atrasa a sua viagem, o motorista pode se perder no caminho, entrar numa rua errada, que também vai atrasar a sua viagem. Ou ele pode não falar nenhuma das línguas que você sabe falar, se você só fala inglês e a pessoa, você tá na França e não fala francês, pode ser que a pessoa não fale inglês e aí vocês vão ter super problema de comunicação, vai ser uma viagem um pouco constrangedora, assim, aquele climão, né? E no transporte público normalmente tem um quiosquezinho, assim, pra informação e que em geral as pessoas falam inglês ou tem pelo menos um panfleto em outras línguas que você vai conseguir se achar e se encontrar bem fácil. E de todas as cidades da Europa que eu conheci até hoje, o transporte público me atendeu super bem, eu não tive grandes problemas neles. Mas presta atenção no horário de funcionamento do transporte público. Às vezes eles têm horários de abrir e de fechar específico, então se você estiver indo de noite passear ou chegando de noite, vê se o transporte não vai estar fechado. Pra te ajudar nisso, eu te indico o aplicativo Citymapper. Ele tem um mapa de transporte de várias viagens e ele te indica o caminho que você tem que fazer, o melhor caminho que você pode fazer, o preço que você vai pagar. Também se tiver alguma estação fechada, se tiver algum trem parado, se tiver trem com velocidade reduzida, ele te avisa tudo, então ele é bem prático, é um aplicativo só que você resolve todos os seus problemas. É bem bom. A dica 7 é sobre Free Walking Tours. Assim como o nome já diz, o Free Walking Tour é uma visita caminhada, ela é a pé e ela é de graça. Na verdade, ela não é bem de graça, quem faz os walking tours, eles pedem depois uma contribuição, mas é uma contribuição com o valor que você quiser, com o quanto você puder contribuir, porque isso é o trabalho deles, né? Eles vivem disso, então eles precisam continuar se sustentando, então você paga o quanto você acha que eles merecem, não precisa ser muito, pode ser moedinha, pode ser qualquer coisa. Normalmente quem faz esses free walking tours são pessoas nativas do lugar, ou pelo menos pessoas que moram lá há muito tempo. Então essas pessoas são muito legais pra você conversar, porque eles vão ter dicas muito boas de lugares pra comer, de alguns pontos que não são tão turísticos e que são super legais de conhecer, de lugares pra visitar, de lojas, enfim. Eles conhecem bem melhor a cidade do que qualquer outra pessoa e eles vão ter dicas que talvez o Google não tenha pra te dar, viu? É bem legal. Pra achar Free Walking Tour é super fácil também. Se você jogar no Google Free Walking Tour mais o nome da cidade que você vai ter diversos. Ou também, se você nem quiser perder seu tempo com isso, se você for no centro da cidade, provavelmente você vai ver alguém com guarda-chuva colorido escrito que fazem Free Walking Tour. É só chegar lá, perguntar como funciona, perguntar qual é o caminho, perguntar as línguas que eles falam, que em geral é inglês e às vezes tem espanhol também. E aí seguir com eles, assim, é só juntar no grupo, ver o horário que eles vão sair e se juntar com eles. É super tranquilo, super fácil, não tem complicação nenhuma, não tem polêmica nenhuma, não tem dificuldades. E agora a última dica, que é uma dica bônus. Na verdade não é uma dica de economia, é uma dica pra te ajudar a não perder o seu dinheiro. Porque assim, né, em todo lugar do mundo tem gente pedindo dinheiro ou te vendendo coisa na rua, né? E aí o que eu vi muito na Europa são pessoas que te abordam e que vão colocando coisas na sua mão, vão te dando coisas e querem te vender. E aí eles ficam super bravos se você não compra, eles são super insistentes, eles ficam em cima, eles ficam falando com você. E é incrível porque eles aprendem todas as línguas, eles aprendem palavras em todas as línguas pra te convencer. Então eles falam por favor, obrigada, thank you, gracias. Eles falam sério, todas as línguas. Se eles percebem que você é de um país específico, pelo seu idioma, eles vão falar essa língua com você. É incrível, sério, incrível. Eu tava em Paris, eu tava indo pra Sacré-Cœur e aí um cara me abordou, começou a conversar comigo e eu tipo, não falo francês. Aí ele começou a falar português comigo, ele começou a trançar uma pulseirinha de barbante no meu pulso e eu falava, não quero. E ele continuou fazendo. E aí quando ele terminou de fazer a pulseirinha eu falei, moça, eu não vou comprar. E ele ficou super bravo comigo, ele saiu xingando. E também outra coisa que acontece bastante é alguém te abordar com uma prancheta pra você assinar um abaixo-assinado ou alguma petição. E depois que você assina, eles te pedem dinheiro, eles te pedem uma contribuição. E não pode ser a contribuição que você quer, não pode ser uma moedinha, eles te pedem um valor mínimo.
Quando aconteceu isso comigo, eles me exigiram 5 euros, o que é muita coisa, 5 euros é muita coisa. Então já nem cai nessa, já passa, assim... Eu sei que é falta de educação você meio que ignorar alguém, né? Mas é pra evitar constrangimento também pra você e esse momento meio embaraçoso, né? Então toma cuidado também com as pessoas que estão com pranchetinhas pedindo pra você assinar coisas. Então fique esperto com essas coisas pra você não gastar seu dinheiro à toa. Então essas foram as dicas pra você viajar gastando menos. E se você tiver mais dicas, deixa aqui no comentário que eu quero saber, porque eu também gosto de economizar. E aí eu vou levar pra minha vida as dicas que vocês compartilharem comigo, por favor. Um beijo e tchau!